Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, o tema é vírus, a importância dos micro-organismos e a parte de saúde e alimentação. Esse é um assunto que ele faz parte do capítulo 1 e nós vamos dar início a ele agora. Os vírus são microscópicos, ou seja, eles só podem ser visualizados através de um microscópio eletrônico óptico. Eles são muito simples, eles não são seres complexos e podem ser de diferentes formatos e estruturas. Eles dependem de outros seres vivos para sobreviver e geralmente são causadores de doenças. Existe uma discussão, uma polêmica na área de ciências que eles discutem muito se os vírus eles podem ser considerados seres vivos ou não. Atualmente, eles não são considerados seres vivos, mesmo que eles tenham estruturas parecidas com os seres vivos. Algo importante de ressalvar é exatamente essa parte. Eles dependem de outros seres vivos para sobreviver. Eles dependem de outros seres vivos para sobreviver. Ou seja, o vírus, ele sozinho, ele não vai ter a capacidade de sobrevivência. É necessário ele estar hospedado, ou seja, ele tem que estar dentro de um corpo para ele conseguir produzir o seu próprio alimento, usando ali das proteínas disponíveis no corpo, no organismo daquele hospedeiro. Os vírus, eles causam doenças também ao ser humano. Um exemplo como a gripe. E alguns vírus, eles têm, como eu posso utilizar como tratamento, já foram desenvolvidas vacinas para combater a parte de sintomas da doença. Aqui nessa imagem eu vou mostrar para vocês a estrutura de um vírus. Esse mais à esquerda é um vírus que ele é conhecido do tipo de bacteriófago. Ele possui acima, como se fosse na parte da cabeça, ele possui essa parte mais externa, ela é conhecida como cápsula, e dentro da cápsula ela vai guardar o DNA, que é o material genético do vírus. Para quem não sabe o que é DNA, DNA ele é um material genético onde vai ter todas as informações daquele ser vivo. Por exemplo, é graças ao DNA que nós herdamos algumas características que são parecidas com nossos pais. Por exemplo, a cor dos olhos, a forma do cabelo. Tudo isso ele vai estar especificado, essas nossas características, no nosso material genético, que é o DNA ou RNA. Além do DNA, nós também vamos ter o RNA, que são assuntos que vocês vão ver posteriormente, de forma mais aprofundada. Ou seja, nessa cabeça ele vai ter esse capsídeo, que vai ser uma cápsula que vai proteger esse DNA. Ele vai ter essa estrutura de cauda e essas fibras que vão ser utilizadas para locomoção. Essa cauda, ela os vírus eles vão ter diferentes estruturas, diferentes formatos, e vão apresentar, uns vão ter como bacteriófago essa estrutura, que ela lembra como se fosse o tronco de uma árvore, mas ela é chamada de cauda, e vão ter essas falsas patas, que são fibras. Como nós estamos em um tema, estamos estudando um tema ele bem atual e bem contextualizado que estamos vivendo, eu trouxe para vocês a imagem aqui à direita do coronavírus da SARS, ou SARS-CoV-2, ou SARS-CoV-19, o vírus do coronavírus. O vírus do coronavírus, diferente do bacteriófago, ele vai ter estruturas diferentes. Ele tem esse nome de coronavírus devido a essa estrutura mais externa, que lembra como se fosse uma coroa. Mas o nome dessa parte que lembra como se fosse uma coroa, ele é chamado de glicoproteínas de espícula S, da espícula S. Mas
na parte mais interna, nós vamos ter as nucleoproteínas, que é junto dessas nucleoproteínas é onde vai estar o material genético, que no caso desse vírus é do tipo RNA e o bacteriófago DNA. Na parte mais externa, que é essa parte aí marrom, nós vamos ter a proteína de membrana. E na parte mais interna, nós vamos ter uma parte de uma proteção, que é um envelope. Nessa imagem dá de observar que os vírus, eles vão ter aí, ó, diferentes formas e diferentes estruturas. Uns vão ter em forma aí mais de circunferência, outros vão ter em forma aí mais cilíndrica. Cada um deles vai ser um vírus de um tipo de doença diferente. Por exemplo, na primeira imagem, esse roxinho que ele lembra um pouco da estrutura do Covid, ele é o vírus do HIV, ou conhecido popularmente como AIDS, que é a doença em si. Depois nós temos o vírus da hepatite B, o vírus do tipo ebola, o adenovírus. Esse influenza é o vírus que nós conhecemos como o vírus da gripe. Temos aí o vírus da raiva, que é esse verdinho, que é o vírus que ataca aí os animais. O bacteriófago, que nós vimos no slide anterior. O papilomavírus, que é um vírus de uma doença sexualmente transmissível. Nós temos aí o rotavírus e o vírus da herpes simples, que é esse mais azulzinho. Os micro-organismos, apesar de que nós já estamos falando de muitos problemas que são causados por micro-organismos, os micro-organismos eles também vão possuir uma importância para o nosso organismo. Muitos micro-organismos eles podem ser causadores de doença ao ser humano ou a outros seres vivos, mas a maioria deles é inofensivo e é muito importante para o equilíbrio do meio ambiente. Bactérias, por exemplo, vivem no interior do nosso intestino, onde produzem vitaminas e dificultam a proliferação de outros micro-organismos causadores de doenças. No solo também vão existir bactérias que ajudam as plantas a absorver os nutrientes para o seu desenvolvimento. Assim também como nós vamos ter micro-organismos, como fungos e bactérias, que eles vão utilizar no processamento da matéria orgânica, ou seja, na formação de adubo, que a planta vai estar utilizando aí para se desenvolver. Ou seja, todos os seres vivos, plantas, animais e até mesmo o ser humano, quando morrem, vai ocorrer a ação desses micro-organismos para decompor essa matéria. E esses micro-organismos são os fungos e as bactérias. No nosso intestino, é graças a essas bactérias que muitos alimentos são digeridos. Ou seja, se não fosse essa bactéria, nós teríamos dificuldade na digestão de alguns alimentos específicos. Mas também o aumento dessa bactéria da nossa flora intestinal, ela pode causar alguns problemas, que, por exemplo, um desses problemas que ocorre devido ao aumento do número de bactérias da nossa flora intestinal é conhecido como diarreia. Saúde e alimentos. Muitos micro-organismos têm vida parasitária, ou seja, causam doenças ao ser humano. Na maioria das vezes, essas doenças estão relacionadas às condições de higiene e de moradia. A esquistossomose, a leptospirose. A esquistossomose é uma doença que é causada por um vetor intermediário, um hospedeiro intermediário, que é um caramujo. Ou seja, quando você for tomar banho em algum riacho ou em algum local onde tenha água parada, tem que ser observado se existe a presença desses caracóis próximos. A leptospirose, que é causada aí por urina de ratos, são exemplos de doenças transmitidas pelo contato com água contaminada.
Entretanto, muitas outras doenças, como a gripe ou o resfriado, são causadas por vírus, a tuberculose, a pneumonia, por bactérias, que são transmitidas pelo contato entre as pessoas. O vírus ele pode ser passado ali através de um aperto de mão, através do compartilhamento de objetos, de um copo, ou até mesmo através de um espirro, através do ar. A presença de certas bactérias em alimentos mal conservados ou preparados sem condições de higiene pode levar a graves intoxicações alimentares, como por exemplo a salmonela, que ela é obtida através de uma ingestão de alimentos contaminados e ela pode causar sérios problemas, especialmente no caso de pessoas aí gestantes, pode causar deformação no bebê. Os vírus que causam a gripe podem ser transmitidos através do corpo, através do ar, quando entramos em contato com as secreções de pessoas doentes ou quando tocamos em objetos que foram contaminados. Uma boa prática, uma boa maneira de se evitar a ingestão ou a adquisição desses parasitas, além desses hábitos, por exemplo, se a pessoa está gripada, utilizar a questão das máscaras, higienizar bem as mãos, lavar, higienização dos alimentos, das folhas. Uma forma de limpeza de alimentos, por exemplo, das folhas, é colocar ela em um recipiente com água e colocar uma colher aquelas colheres de mexer café, uma colherzinha de café de água sanitária. Ou então tem já alguns produtos que são específicos para limpeza dessas folhagens. Deixa eu ver um outro exemplo que eu posso dar para vocês. Existem também outras doenças que são causadas, por exemplo, por amebas, que vamos ter, por exemplo, que nós vimos na parte de protozoários. Vamos ter a amebíase, que também ocorre através da ingestão de alimentos contaminados, quando eles não são bem preparados ou higienizados. Por isso é interessante, por exemplo, especialmente a carne de porco, a carne suína, ela ser pré-aquecida, ou seja, ela antes de ser preparada, por exemplo, dá um leve cozimento para que ocorra ali a morte de bactérias que possam estar localizadas naquela carne. Bom, pessoal, a melhor forma de se evitar vírus e bactérias que podem ser prejudiciais é o uso correto da nossa higiene pessoal e da higiene dos alimentos, além da sua conservação. Então, a melhor forma de se evitar é a prevenção. Então, lavem as mãos adequadamente. Quando estiverem gripados, utilizem máscaras para não estar contaminando outras pessoas. Se você adquirir uma gripe ou um resfriado, é importante o aumento da sua imunidade através da ingestão de bastante líquido, de alimentos saudáveis, como frutas, verduras. Bom, pessoal, esse foi o tema da nossa aula. E até a próxima. E um abraço do tio Flávio.